Uma das dúvidas que eu mais recebo é como eu consigo colocar pessoas dentro do meu auditório, fazendo esse tipo de casting, colocar esses modelos que geralmente são modelos que é muito difícil de copiar um a um e conseguir fazer essa randomização deles. Existem muitas formas de fazer isso, mas hoje eu vou te explicar como fazer isso utilizando o 3ds Max e o Corona e chegar nesse resultado para poder conseguir fazer a distribuição de pessoas de maneira rápida, prática e de forma otimizada para poder não travar o seu computador. Meu nome é Douglas Faustino e eu falo sobre projetos de cenografia. Se esse tipo de conteúdo te interessa, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito a produzir conteúdos como esse. E bora pro conteúdo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no site da Seno. Então aqui nas categorias a gente tem a parte de auditórios. Eu já tenho alguns auditórios configurados para poder fazer a distribuição. Eu vou clicar nesse scatter aqui, que é o auditório circular, como se fosse uma arena. É só baixar o modelo e ele vai baixar como se fosse um modelo qualquer. Mas eu já tenho ele aqui. Já está configurado, pré-setado, mas eu vou explicar para vocês como fazer a distribuição como se fosse do zero. Aqui nesse ícone dessas árvores é o Chaos Scatter do Corona. Eu prefiro utilizar ele e eu vou falar para você nesse vídeo. Primeira coisa que você vai ter, você vai selecionar este objeto aqui. Você vai no painel Modify, a gente tem objetos para onde vai ser distribuir e os modelos. Então, imagina que eu quero distribuir essa cadeira no auditório. Uma das formas que eu posso fazer, eu vir aqui, eu vou criar uma linha. Eu venho aqui no painel, eu vou colocar no mais para poder distribuir essa cadeira e eu quero que essa cadeira seja distribuída aqui nessa linha. Não aconteceu nada porque no modo Scattering a gente precisa mudar o modo de 2D para Spline. Agora, se você for ver aqui, eu já tenho a distribuição acontecendo, só que eu vou aqui em Display e Display Limits. Então, em vez de Box, eu vou deixar aqui em Full, para mostrar o modelo como se fosse a mesh completa. Isso é bom para a gente poder entender como é que está interagindo as coisas, mas só que não é bom a gente desabilitar para o box para poder deixar a viewport mais otimizada. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá vendo que está tudo rotacionado e está tudo muito junto? A primeira coisa em Spline, a gente vai em Spline Scattering, está em 4 centímetros. Eu posso ir para 50 centímetros ou acho que 55, digamos assim. Agora funcionou, só que essa cadeira está sendo rotacionada. E por que isso está acontecendo? Por padrão, o Scattering vem aqui em rotação, ele está aqui no eixo X de 0 a 360. Que para árvores isso faz sentido, mas para a gente aqui não faz sentido. Então você pode colocar no 0, então aqui você já está fazendo a distribuição. Se você quiser, você pode vir aqui, principalmente no eixo X, aqui não, né? Porque ele vai para frente e para trás, mas principalmente no eixo Y, você pode colocar como se fosse, por exemplo, menos 10 e 10, e você vai conseguindo um pouco de variação dentro dessa distribuição. Isso é muito bom para você dar um pouco mais de realismo, mas só que também nem tanto. Então, talvez colocar menos 2 e 2, que ao decorrer de todo o scattering, ele vai fazer a distribuição e fazendo essa randomização. Aí, depois que você faz essa configuração, tá vendo que até ficou separado, então em vez de 55 a gente pode até voltar para os 50, até 48 para espremer. E é interessante que quando a gente faz isso, o que acontece agora? Eu vou clicar aqui no F3, eu tenho essa linha, e se eu clicar aqui nessa linha e vir duplicando ela, eu faço os auditórios. E aí é só você fazer os auditórios conforme você quiser. E aí tem uma coisa interessante que você não precisa ficar copiando e colando um por um. E segundo, quando eu clico aqui, tá vendo que aqui embaixo ele fala para mim info. Eu tenho a informação de quantas cadeiras tem. E aqui já tá vendo que existe um jeito muito fácil de resolver isso, que é colocar, em vez de full, você coloca em box. Então de 7 milhões foi para 95, que deixa tudo muito mais otimizado. E a partir de agora, tudo que você for fazer, em vez de ter que mudar cadeira por cadeira, você vai direcionando por linha. Esse é o método que eu uso para todos os tipos de distribuição nos meus auditórios. E aí eu vou falar para vocês que eu deletar este daqui, porque eu já tenho, que eu baixei, que ele já está totalmente configurado no modo arena, que eu já fiz o offset. E se vocês perceberem aqui como essa arena está muito longa, se eu vir nesse spline, existe primeiro que já tem todo o círculo e algumas modificações que eu fiz. E aí, se você reparar, eu vou clicar no vertex, eu já separei esse vertex. Então, aqui você já pode vir aqui deletando esses vertex para poder abrir nas ruas, porque a gente precisa abrir essas ruas quando tem uma arena, que a gente não pode deixar tantas cadeiras assim, porque acaba ficando muito bagunçado. Você pode copiar, colar, é muito mais fácil que você copiar na mão. E aí se eu clicar neste scatter aqui e deixar de box para full, por exemplo,
Aqui a gente tem todas as cadeiras. Uma coisa interessante. Tá vendo que ele não tá mostrando todas elas aqui, ele esconde algumas na viewport para a gente não travar nossa viewport, para otimizar mais. Então não se preocupa, mesmo se você deixar em box, às vezes algumas não aparecem, mas ele está distribuindo no decorrer no spline aqui, se você fizer as configurações corretas. Existem algumas formas de você fazer algumas configurações, vocês podem mexer aí para poder conseguir diminuir ou aumentar a quantidade. Mas uma coisa interessante que a gente pode fazer desse método, se você utilizar essa técnica, é que, por exemplo, aqui na própria biblioteca do Chaos Cosmos, eu vou lá e vou baixar este modelo. E aí uma coisa interessante nesse modelo. Agora, se eu pegar este modelo e essa cadeira, se você clicar neste modelo e apertar aqui no Inset Affect Pivot, você vai ver que eles têm pivôs diferentes. O que eu preciso fazer? Eu preciso que os dois estejam exatamente no mesmo pivô. Isso vai ser importante para quê? Isso que eu tenho aqui. Eu posso pegar este bonequinho e colocar aqui, olha, para poder pegar para alinhar o pivô dele pela cadeira. Então ele vai alinhar o pivô dele com a cadeira. Eu vou dar o OK, eu vou tirar o Affect Pivot, porque todo scatter ele faz a distribuição pelo pivô. E aí o que acontece? Eu posso pegar este scatter que eu já fiz a distribuição da cadeira. Eu vou fazer uma cópia dele. Aí eu venho aqui no painel Modify. Aqui a referência scatter, que é a spline, eu mantenho. Aqui eu tiro essa daqui, porque eu não quero distribuir a cadeira. E eu venho aqui e clico no rapaz. E aqui eu já estou fazendo a distribuição do auditório com a pessoa. E se eu colocar aqui em Full, então a gente tem as pessoas sentadas, cada uma na sua cadeira, e como eles têm o mesmo pivô na mesma posição, eles vão estar na posição correta como você configurou ali. E aí, se você quiser fazer algum tipo de ajuste, você pode clicar nesse aqui. Aí eu vou dar um zoom e eu posso vir aqui, olha. O que você precisa fazer? Você precisa colocar 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, conforme mais pessoas você colocar dentro da sua cena, mais randomizadas elas vão ficar. Então aí vai depender muito mais da forma como a quantidade de pessoas que você coloca. E aí uma dica que eu dou para vocês para poder fazer essa randomização, primeiro, aqui tem pessoas árabes, tem pessoas com perna cruzada, tem pessoas com roupa verde, rosa, azul. Primeiro, coloque pessoas no estilo do seu evento, acho que é importante fazer esse casting, digamos assim. Para mim eles são figurantes, então eles estão aqui meio que para poder fazer somente para encher o evento. Então eu coloco que eles, por exemplo, pessoas com blusa vermelha, blusa rosa, ou que chamam muita atenção, eu tendo a não colocar. E também eu prefiro utilizar pessoas com roupa preta, branca ou cinza. E pessoas que menos chamam atenção possível. Se você coloca 5, você vai ter um tipo de randomização entre 5 pessoas, 10, 20, 50. Aí você precisa achar esse equilíbrio entre poder colocar pessoas o suficiente para poder conseguir ter a randomização para que um take não veja a repetição de várias pessoas ao mesmo tempo e não pesar tanto a sua cena. É essa forma que você precisa. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito a criar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até mais.